A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos dando continuidade às nossas meditações sobre o capítulo 5 de Mateus. E hoje nós vamos ler o versículo de número 8, que vai falar sobre os limpos de coração. Você pode acompanhar os outros vídeos que nós temos feito, as ministrações, as pregações a respeito do Sermão da Montanha, no nosso canal, lá no YouTube. O que a Bíblia diz, você procura lá e você encontra todas as ministrações desse capítulo que nós estamos realizando na nossa igreja. Mas hoje nós vamos trazer aqui uma meditação a respeito do capítulo 5, versículo 8 de Mateus, que diz o seguinte: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. As declarações de Jesus nesse sermão causam sempre muito impacto, porque a maioria das pessoas que estavam ouvindo Jesus, eles entendiam a lei de uma forma muito prática, de uma forma muito externa. A lei deveria ser cumprida em forma de cerimônia. Então, aquele povo, eles eram muito apegados à limpeza, à pureza. Eles, antes de comer, eles lavavam as mãos. Antes de entrar na casa de alguém, eles lavavam os pés. Era um povo que tinha uma lei sanitária muito evoluída para a sua época. A palavra de Deus fala lá em Levítico capítulo 11 ao capítulo 15 sobre os rituais de limpeza e de purificação. E também em Deuteronômio capítulo 23, versículo 13, fala que aquele povo tinha um sistema sanitário muito eficiente para a sua época. Ou seja, 3.500 anos antes, o povo judeu já tinha um cuidado extremo com a limpeza, com a pureza, com a purificação das coisas. Algo que as sociedades modernas só vieram alcançar 200, 300 anos atrás. Isso era algo que fazia daquele povo um povo diferenciado. Um povo que realmente tinha recebido de Deus orientações de como viver melhor em sociedade. E Jesus está dizendo para eles que eles deveriam ser limpos agora de coração, ou seja, fisicamente, externamente, estava tudo relativamente bem com eles. Eles cumpriam direitinho esses rituais. Os judeus eram o povo que mais tinham essa capacidade, porque tinham recebido de Deus essas orientações. Só que Jesus agora ele vai aprofundar realmente o sentido real da lei. Ele vai colocar a lei no sentido mais elevado. Agora a lei não podia ser interpretada apenas como algo físico, como algo externo. A lei tinha que ser interpretada de uma forma também espiritual. A limpeza agora não bastava ser apenas dos pés, das mãos, do corpo e das roupas, ou da sua casa, dos seus ambientes. Tinha que ser também uma limpeza interna, do coração, da mente. Louvado seja Deus. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha, vocês, fisicamente, exteriormente, vocês estão limpos. Vocês são o povo mais cuidadoso da face da terra com relação à limpeza, à pureza. Porém, no coração, no seu íntimo, não tem diferença nenhuma de vocês e dos ímpios. Não tem diferença nenhuma de vocês e dos gentios. E esse tipo de declaração de Jesus causa um impacto, causa um incômodo, um desconforto naquela sociedade da época. Porque eles se achavam os melhores, eles se achavam o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo santo, o povo separado. E isso elevava o orgulho deles, elevava a soberba deles. E Jesus está mostrando exatamente que aquilo que estava dentro deles, dentro do coração deles, eles precisavam limpar para poder eles verem a Deus. Já imaginou se alguém chega para uma igreja evangélica, para um grupo de crentes, e começa a mandar eles se santificarem, começa a mandar eles se arrependerem, começa a falar para que eles mudem o seu comportamento, mas mudem também o seu interior, tirem do interior toda a sujeira? Essas pessoas vão se sentir agredidas, porque a maioria das pessoas que são religiosas, que são cristãs, elas já acham que têm uma vida digna diante de Deus e diante das pessoas. Elas dizem: eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e ficam apontando as suas boas características como bons cidadãos, como boas pessoas. Então, mandar essas pessoas se converterem, mandar um crente, um cristão se converter,
Isso soa como uma afronta. Era o mesmo que Jesus estava dizendo para aquele povo. Só que Jesus está exigindo deles agora algo mais interior, algo mais profundo. É o que Deus exige de nós, irmãos, porque muitas vezes nós temos uma vida religiosa bastante equilibrada. A maioria de nós somos pessoas do bem, somos pessoas que fazemos boas ações, somos pessoas que damos bastante exemplo e somos realmente pessoas dignas. Porém, quando Deus olha para nós, ele nos vê interiormente. Não há nada encoberto diante de Deus. Deus ele nos vê na essência. E é isso que faz toda a diferença. É essa mensagem que Jesus quer passar para os seus ouvintes. E você precisa ter pureza de coração. Pode ser que você já tenha conseguido um bom e um elevado nível de pureza externa, de bom comportamento, de bom exemplo. Mas agora você precisa partir para algo mais profundo, que é exatamente a pureza interior. Ao dizer bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, o que ele está querendo dizer é que aqueles que não são limpos de coração, aqueles que são limpos apenas exteriormente, como os judeus eram, esses não verão a Deus. É necessário haver uma limpeza interior, uma pureza interior, para que essa pessoa possa ver a Deus, se chegar a Deus, ser um salvo em Cristo Jesus. Então, diante de tais declarações, nós nos sentimos realmente desesperados, nós nos sentimos inseguros, nós não temos certeza realmente de que nós nos chegaremos a Deus, de que veremos a Deus. Porque quando nós olhamos para o nosso interior, o que é que nós vemos? Nós vemos sujeira, nós vemos falsidade, nós vemos mentira, nós vemos fingimento. São sentimentos ruins que existem dentro de cada um de nós, que nos colocam numa posição de desespero diante de Deus, onde nós olhamos para a mensagem e começamos a pensar, então é impossível alguém ver Deus, vai ser impossível alguém se salvar. Como alguém vai se chegar a Deus? Como será possível alguém se salvar? Porque eu não sou puro. Até mesmo as pessoas, as melhores pessoas que você conhece, as pessoas que fazem boas ações, muitas vezes elas também têm os seus erros, têm as suas falhas. Então, como Jesus vai dizer, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus? Esse é o tipo de mensagem que causa desconforto na pessoa. As igrejas hoje têm pregado mensagens que causem apenas bons sentimentos nas pessoas. Não que cause desconforto, incômodo, que magoe as pessoas, muitas vezes, com palavras, com verdades que são tão agudas, que são tão fortes. Falar em pureza, em santidade, em retidão, em fidelidade, hoje, para a igreja moderna, causam um mal-estar nas pessoas. E esse é o tipo de mensagem que não é muito bem aceita. É mais ou menos o que aqueles homens estavam sentindo naquele momento. Jesus está falando para eles de uma pureza que eles já achavam que tinha. Mas uma coisa é o homem achar que é alguma coisa. Outra coisa é ele se submeter ao critério de Deus. Aí ele vai ver que ele realmente não é o que ele pensa que é. Ele é muito pior do que ele imagina que ele realmente é. Porque os critérios de Deus são muito mais apurados, são muito mais justos, são muito mais honestos, são muito mais verdadeiros. Viver uma vida pura, uma vida santa, é algo que chega ao imaginário das pessoas como algo impossível. Então, se é impossível, muitas pessoas já nem tentam. E elas começam a tentar se convencer de que ninguém consegue, todo mundo é pecador. A desculpa que todos usam é o seguinte: ninguém é santo, todos são pecadores. E por causa dessas desculpas, a pessoa nem sequer faz um esforço necessário para que ele permaneça da melhor forma como Deus exige que a gente esteja. Isso faz com que muitos já até se entregam, já nem tentam, vivem uma vida de uma forma totalmente displicente, uma vida totalmente descompromissada, porque ela já colocou na cabeça que ninguém vai conseguir aquele padrão exigido pela Bíblia, aquele padrão exigido pela lei de Deus. E a pessoa vive naquela, não, Deus sabe, todo mundo é falho, a carne é fraca, e vai dando esse tipo de desculpa apenas para justificar a sua falta de compromisso com as coisas de Deus, com a seriedade com que a Bíblia exige de nós a respeito daquilo que ele nos ensina, daquilo que ele nos transmite. Então, quando nós olhamos para versículos como esse, que nós devemos ser limpos para poder ver a Deus, quando olhamos para versículo que diz que devemos ser santo como Deus é santo, que devemos buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, muitos desistem.
e param no tempo, param de se esforçar, e param de buscar a Deus. E param porque diz, não, ninguém consegue, todo mundo é igual, e jogam a toalha e desistem de viver uma vida realmente irrepreensível diante de Deus. É claro que todos somos pecadores. É claro que todos os homens nasceram no pecado e estão afastados de Deus. E isso é incontestável. Mas isso não dá o direito da pessoa viver uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, sem buscar aquele padrão que Jesus disse que a gente tem que buscar. Se vamos conseguir chegar à perfeição, é claro que não vamos, mas não vamos relaxar. Naquilo que nos cabe, naquilo que nos é exigido, nós vamos fazer o melhor que nós podemos para que nós possamos viver uma vida limpa, uma vida santa, uma vida reta e honesta diante de Deus. Muitas vezes nós fazemos comparações, vemos pessoas melhores do que nós, pessoas boas, pessoas fiéis, mas também nós vemos essas pessoas que também elas têm falha, que também elas pecam. E aí nós começamos a achar, olha, se fulano de tal, que é assim, que é assado, não consegue, imagine eu que sou um pobre, humilde, coitado pecador. E a pessoa vai se colocando, dando essas desculpas a respeito disso. Isso não é desculpa, meu irmão. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que a gente tem que ter cuidado até mesmo com as nossas boas ações. Quando nós fazemos boas ações, boas obras, até isso nós temos que ter cuidado para que não haja impureza nessas coisas boas. Existem coisas boas que a Bíblia manda a gente fazer, que nós devemos fazer, mas que nós temos que ter todo o cuidado para não colocar nessas coisas boas, nessas boas obras, sentimentos ruins ou segundas intenções. Nós vemos todos os dias isso acontecendo à nossa volta. Quando, por exemplo, nós vemos pessoas fazendo doações para caridades, para orfanatos, para crianças, para instituições que cuidam de menores, de pessoas abandonadas. A maioria dessas pessoas, quando elas realizam esse tipo de boa ação, nós vemos muitas vezes que por trás dessas boas ações existem más intenções. Por exemplo, eu não sei se você já viu, mas aparece sempre na internet algumas pessoas fazendo ali algumas boas ações. Por exemplo, ela vê ali uma criança com o pé descalço, ou então uma criança andando numa bicicleta com o pneu furado. Então ela vai lá, chega num carrão e ela começa a acompanhar aquela criança e começa a filmar. E ela vai filmando aquela ação ali. E ela diz assim, ei, essa bicicleta. Então, ei, você está descalço por quê? E aí aquela criança pobre, humilde, da favela, né, fica ali, meio sem jeito e tal. E ela leva aquela criança no lugar e compra ali um objeto novo, um tênis novo, um sapato novo, uma bicicleta nova. E dá para aquela criança e filma tudo e coloca lá na rede social e coloca, olha, boas ações que mudam o mundo, não sei o quê, faça você também, aquela coisa. Na verdade, é uma boa ação. Fazer o bem às pessoas que necessitam é bom. Mas quando isso vem com sujeiras, quando vem com segundas intenções, aí Deus vê. Deus não vê só a boa ação, Deus não vê só aquilo que é externo, só aquilo que foi filmado. Deus vê a intenção do coração. Então, até quando a gente dá uma oferta, quando a gente dá um dízimo, quando a gente faz uma boa ação, compra uma cesta básica para um necessitado, quando a gente faz qualquer tipo desse tipo de ação, que é louvável, e eu não estou dizendo que não é, que deve ser feito, eu não estou dizendo que não deve ser feito, deve ser feito realmente, nós temos que ter o maior cuidado para que isso não seja contaminado. Porque era o que Jesus estava falando para aqueles homens. Eles faziam muitas coisas exteriormente, que exteriormente eles eram quase perfeitos. Eram homens zelosos da lei, zelosos de tudo aquilo que eles haviam aprendido através dos mestres, mas o interior deles estava contaminado, por isso que era necessário que eles limpassem o coração. Porque as mãos já estavam limpas, os pés já estavam limpos, as vestes já estavam limpas. Mas o coração precisava ser limpo. O coração precisava ser arrancado do coração as más intenções. Olha, a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 5, que a igreja primitiva, quando ela iniciou os seus trabalhos,
eles viviam em comunhão, em unidade. E muitas pessoas que eram ricas, elas vendiam as suas propriedades e davam para a igreja, para que ela distribuísse para com os pobres, distribuísse para com os necessitados. E aquelas pessoas que faziam essas boas ações, elas ficavam muito bem vistas, elas ficavam muito amadas pela igreja, pelos irmãos, pelo benefício que eles receberam. E a Bíblia diz que um casal, chamado Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade e deram uma parte do dinheiro para a igreja, para os apóstolos. Eles disseram que tinha vendido, portanto, quando na verdade eles tinham tirado, escondido uma parte para eles. E Pedro disse, olha, por que vocês mentiram para Deus? Por que mentiram ao Espírito Santo? A propriedade não era de vocês? Vocês poderiam ficar com todo o dinheiro, não tinha problema. Agora, vocês não podem mentir. Ou seja, numa boa ação, você não pode colocar sentimentos ruins nela, colocar elementos negativos nela, porque isso realmente prejudica aquela boa ação, aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente não pode contaminar. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que limpar os nossos corações. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do centro das emoções, dos sentimentos. Ela está falando do interior do homem, né? A gente sabe que não é do órgão, do coração que bombeia, né? Mas é do interior, do íntimo do homem é que nascem todas as coisas. E a palavra de Deus diz que o que sai da boca procede do coração. E isso é o que contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, o furto, o falso testemunho e blasfêmias. Mas são estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ou seja, Deus está dando importância à contaminação da alma, à contaminação interior. Claro que se a pessoa comer com as mãos sujas, beber água suja, ela vai ter problemas de saúde, intestinais e tudo mais. Mas isso não vai levar ela para o inferno. Ela vai ter dor de barriga e tal, mas não vai levar ela para o inferno. Já a contaminação do coração, da alma, do interior, do íntimo do homem, isso sim vai levar a pessoa para o inferno. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem e perverso. Se nós não tivermos cuidado, até mesmo as nossas boas ações serão contaminadas com os maus sentimentos, com as más intenções. E Deus, ele nos sonda, Deus, ele nos olha por dentro, ele olha o nosso interior. Diante de Deus, nós estamos despidos. Assim como Eva e Adão estavam despidos lá no início, no jardim, nós também estamos diante de Deus, despidos. E Deus conhece todas as nossas intenções, as boas e as más. Então, quando Jesus diz que nós temos que ser limpos de coração, o que ele está querendo dizer? Que o mesmo cuidado que nós estamos dando à limpeza exterior, nós temos que dar também para a nossa limpeza interior. E como é que nós fazemos a nossa limpeza exterior? Nós nos lavamos, nós evitamos nos sujar. E a limpeza interior, como é que nós fazemos? Também da mesma forma. Nos lavamos e evitamos nos sujar. E para lavar o nosso interior não tem outra maneira, é somente através de Jesus. Somente através do sacrifício de Cristo lá na cruz. Somente através do sangue de Jesus é que nós somos purificados de todo o pecado. A nossa sujeira interior, a nossa sujeira do nosso coração, dos nossos pecados, aquele que os homens não conseguem ver, que você consegue esconder do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, de qualquer outra pessoa, você não consegue esconder de Deus. Para você ser lavado dele, você precisa realmente ser lavado e remido no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. E a outra questão, para você continuar limpo, é você se manter limpo, evitar a sujeira. Como você evita a sujeira? Através da sua santificação, através do seu esforço diário em permanecer limpo, em permanecer puro, em permanecer honesto, em permanecer fiel à palavra do Senhor. Nós poderíamos ilustrar isso da seguinte forma. Imagine um porco. O porco é um animal que todo mundo associa ele à sujeira. Porém, existem pessoas que tratam o porco tão bem, limpam ele tão bem, dão um banho nele, passam perfume e tudo, que ele dorme até na cama com a pessoa. Existe. Da mesma maneira que pessoas têm um gato, um cachorro bem cuidado, tem pessoas que têm um porco também dentro de casa. O que o dono desse porco vai fazer? Fazer de tudo para que ele jamais encontre uma poça de lama, porque no dia que ele encontrar, a natureza dele vai levar ele para aquela poça de lama e ele vai se esbaldar lá. Nós também temos a natureza inclinada para o pecado. Então nós somos lavados pelo sangue de Jesus e temos que evitar ir para a poça de lama. Isso é um processo que a Bíblia chama de santificação. Nós precisamos buscar a santificação. Santificação é um processo onde nós colocamos
o nosso esforço, a nossa determinação, orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando diante de Deus, fazendo um esforço tremendo para continuarmos limpos, puros, como Deus quer que a gente seja. Muitas pessoas criticaram John Wesley porque ele foi um homem de Deus, que ele levava muito a sério a questão da santificação, das práticas diárias que um crente deveria ter para continuar santo, limpo e puro diante de Deus. Por isso foi a igreja metodista, que teve início lá em John Wesley, eles criavam métodos de como você se manter puro, de como você se manter. Muitas pessoas até criticaram depois, porque parecia um farisaísmo, uma hipocrisia e tudo mais, mas era uma forma prática que ele tinha, que eles criavam para que no dia a dia o crente se mantivesse longe das coisas do mundo, longe do pecado, longe das tentações. Eles tinham um mecanismo que dizia, olha, faça assim, faça assado, não vá por aí, não faça isso. Então, irmãos, é aquilo. Se você sabe que se você tem tendência, por exemplo, para pornografia, você vai ver computador, televisão, de madrugada, onde você está sozinha, não, você vai desligar, você não vai fazer isso, você vai fugir do mal. A Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Então, você está lá, você tem tendência, por exemplo, a ser mal pagador. A pessoa não paga as contas direito. Então, evite comprar, não compre, não dê calote. Só compre quando tiver o dinheiro, paga à vista, evite. Então, a santificação é isso, é você reconhecer a sua falha, reconhecer a sua tendência, a tendência que você tem para aquele determinado tipo de pecado e evitar. Se a pessoa tem problemas, com relação à sexualidade e tudo mais, você tem que fugir dessas coisas. Então, você foge daquilo que vai causar o mal em você. Então, Jesus estava dizendo, olha, vocês sabem muito bem como se livrar das bactérias, das sujeiras, vocês sabem, vocês são o povo mais limpo, mais cheiroso da face da terra. Porém, faça isso agora com o coração, fuja também da hipocrisia, fuja também da falsidade, fuja da mentira, fuja do mal que está aí dentro de vocês, aí, que vocês não reconhecem que tem, mas tem dentro de vocês. Então, fuja disso. Esse é um processo chamado santificação, um processo de limpeza, que a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. E a palavra de Deus diz que se você não tiver um coração limpo, você também não verá a Deus. Para terminar, irmãos, a palavra de Deus diz que lá na cidade santa, na Nova Jerusalém, só vai entrar os limpos. O imundo não entra lá. Diz assim a palavra do Senhor. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Limpe as mãos, pecadores. Claro que não é essas mãos, né, irmãos? Essas mãos é fácil de limpar, qualquer sabão tira. Mas as nossas mãos espirituais, nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas intenções, essas sim devem ser limpas. E lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Louvado seja Deus. Ou seja, nós ainda não somos puros, nós ainda não somos perfeitos, mas ainda vamos prosseguindo e caminhando e tentando, como Paulo diz. Não julgo que alcancei a perfeição, mas eu prossigo para esse alvo, eu sigo para esse alvo. Irmão, se você pertence a uma igreja onde as pessoas não lhe incentivam a ser mais santo, a ser mais puro, saia dela, busque a palavra de Deus. A Bíblia diz, a Bíblia exige de nós isso. Ainda que a gente saiba que no fundo a gente não vai conseguir chegar lá como Deus quer que a gente seja, mas nós vamos tentar. Nós não vamos nos esbaldar, nós não vamos nos jogar na lama porque ninguém consegue, porque todo mundo é impuro, porque todo mundo é pecador. Não, nós vamos fazer o máximo possível. É isso que a palavra de Deus nos exorta. E segue a palavra. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, nós temos a esperança de ir para o céu, nós temos a esperança de ir para a cidade santa, purifique-se a si mesmo. Como purificar-se a si mesmo? Nós sabemos lavar muito bem o nosso corpo? Sabemos lavar os mínimos detalhes, o cantinho das unhas? Pois façamos isso também com o nosso coração, façamos isso também com a nossa mente, façamos isso também com o nosso raciocínio, façamos isso quando nós fizermos boas ações, fizermos um trabalho para Deus, façamos isso também, façamos esse análise para saber se as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos procedimentos, se eles estão de acordo com a pureza que a palavra de Deus exige de nós. Então essa era a meditação sobre os puros
os limpos de coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dedique-se mais à palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, ajude o reino de Deus. Como? Contribuindo. Contribuindo como? Divulgando a mensagem, pregando, evangelizando, aprendendo mais para saber mais e mais da palavra de Deus, saber explicar para as pessoas a palavra de Deus. Como você vai saber isso? Aprendendo. Nós temos aqui no canal vários vídeos importantes que vão dando esclarecimento, vão dando noções mais profundas a respeito da Bíblia. Você pode participar, né? Se inscrevendo, divulgando, compartilhando esses vídeos. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. É o que eu peço, que assim seja. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos.